Olá, garotos! Vocês estão bom? Bom demais, graças a Deus. Hoje eu vou começar nossa aula contando uma piada. Vocês sabem qual que é a mãe mais braba do mundo? Não? Pois é a eletricidade. Mexe com os fios dela pra vocês verem. Ai, dando continuidade à nossa aula. Então, como o tio falou, o tio nunca foi muito bom de física. Então, se o tio der algum tipo de bola fora, tá? O tio sabe mais um pouco na prática, mais na prática do que na teoria, tá? Então, vamos ver se a gente consegue entender alguma coisinha boa aí na prática, tá? Então, quando a gente fala de eletricidade, a gente nunca pode esquecer que isso vem de elétrons, tá? Não sei se todos já estudaram isso, mas eu vou dar uma pequena introduçãozinha aqui para vocês entenderem mais ou menos. Toda matéria ela é constituída por um átomo, tá? O átomo ele contém na sua estrutura prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são partículas que ficam no centro do átomo, tá? E tem carga positiva. Os nêutrons eles também estão no centro e tem cargas negativas. Não, nada a ver, irmão. Tá? Não, desculpa, os nêutrons têm carga neutra. O próprio nome já diz, né? E os elétrons os que ficam girando na eletrosfera, ok? Com carga negativa, tá bom? Então, eles estão na eletrosfera com carga negativa. E eles podem pular de um átomo para o outro. Esse pulo, esse movimento deles de um átomo para o outro, dos elétrons, a gente chama de corrente elétrica, tá? Os elétrons, eles têm maior ou menor dificuldade de circulação entre os átomos, dependendo do material que esse átomo ele é constituído, ok? Existem os materiais mais condutores e os menos condutores, ok? Por exemplo, vocês lembram quando o tio falou assim, ó, a eletrônica ela não dá choque, a menos que você encoste na língua. Ai. Quem foi meu aluno no passado lembra que o tio mostrou na sala aqui, se você colocar a língua aqui, você vai levar um pequeno choquezinho, nada que vai matar ninguém, mas isso é uma diferença de tensão. Por quê? Porque a nossa pele, ela tem uma certa resistência, ele é um pouco isolante para voltagem pequena, tá? Se eu colocar a mão aqui, eu não vai ter passagem de elétrons, vai ter, mas é muito fraquinho, eu não vou sentir, tá? Já se eu for colocar numa pele mais fina, na mucosa, tá? A mucosa da gente, e que contém a umidade, que a água também é um excelente condutor de eletricidade, aí sim a gente vai levar o choque, tá? Então aí sim a gente vai ter uma transferência de corrente do equipamento para o nosso corpo, ok? Alguns materiais, igual o tio falou, alguns materiais são tidos como isolante, outros como condutores, tá? A maioria dos materiais isolantes, eles são isolantes até certo ponto. Por exemplo, uma fita isolante, ela é isolante para a gente trabalhar a eletrônica, a eletricidade de casa, tá? Mas se eu for trabalhar voltagens muito grandes, ela já não é isolante. Ela isola, quer dizer, ela é menos condutora. Ela começa a passar um pouco de eletricidade, ok? Então, beleza. Quando falamos em tensão, ela é medida em volts, tá? Então, eu fiz uma colinha aqui porque é um nome de quem descobriu a tensão, tá? Ele chamava Alessandro Volta, ele era um físico, ok? E ele que desenvolveu a pilha, tá? Na verdade, esse nome ele foi dado em homenagem ao Alessandro Volta, não foi ele que descobriu. Ué? Foi dado em homenagem a ele, e ele que desenvolveu a pilha, ok? Existe uma diferença entre as pilhas, tá? E a energia de casa, além da diferenciação de voltagem, né, de volts, ok? Existe também
essa diferença entre pulsão elétrica. Por exemplo, a pilha ela tem uma corrente contínua, tá? O que quer dizer essa corrente contínua? Ela mostra que os elétrons ele vai em uma direção só, de um polo a outro. Por isso que quando eu coloco o meu motor aqui na bateria, ó, para um lado ele vai girar para um lado, né? E para o outro ele vai girar para o outro, né? Então isso aqui é porque ela tem uma mesma direção de tensão, né? Por exemplo, quando eu pego, deixa eu ver se eu acho uma tomada aqui, vou pegar o carregador aqui, né? O carregador, se eu colocar ele deste lado na tomada, meu motor vai girar para um lado X. Se eu inverter aqui, o motor vai continuar girando para o mesmo lado X. Por quê? Porque ele tem uma corrente alternada. Por quê? Porque ao invés dos elétrons ir só numa direção, né? Ele vai e volta. Então ele faz essa inversão de direcionamento dos elétrons 60 vezes por segundo. Aqui no Brasil é feito assim, tá? Bem louco! Em outros países às vezes pode variar um pouco mais, mas aqui no Brasil ele é feito em 60 vezes por segundo. Outra coisa também que é importante a gente falar, o tio mesmo agora falou isso e não é que esteja errado falar, tá? Mas é uma linguagem muito coloquial. Por exemplo, a gente tem costume de dizer assim, ó, esse motor tem a voltagem de 3 a 6 volts, tá? Ele não tem uma voltagem, ele tem uma tensão. Por quê? Porque voltagem é a mesma coisa que eu falar assim, daqui na escola tem 6 quilometragem, né? E na verdade ele não tem 6 quilometragem, ele tem 6 quilômetros. Voltagem é a unidade de medida, tá? Então, sempre ao invés de voltagem, a gente vai usar a palavra tensão, tá bom? Então isso aqui tem a tensão de 3 a 6 volts. Isso aqui tem a tensão de 5 volts, ok? E não voltagem. Entendido? Entendido. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Então vamos lá. Então o ampere ele é classificado como a quantidade de elétrons que é passado em um determinado tempo. Por exemplo, quanto mais elétrons passar, mais ampere eu vou ter, ok? Então esse nome também foi dado a um físico francês que chamava André Marie Ampère. E eu mando essa. O nome francês. E a resistência. A resistência é como se fosse um funil para esses elétrons, tá? Então ele vem vamos fazer de conta, ele vem numa tubulação maior e vai afinando, ok? Por isso que a resistência do chuveiro, por exemplo, que é uma resistência mais fácil de todo mundo ver, ela é bem fininha, é um fio fininho. Que merda, hein? Sabia não? Tá? E essa resistência, ela vai transformar a energia cinética dos elétrons em energia térmica. Por isso que esquenta, ok? Porque quando os elétrons vão se apertando ali, nessa frenagem dos elétrons, vão se apertando, eles vão esquentando. Em alguns eletrônicos isso é bom, em outros não é muito bom. Por exemplo, um computador que esquente demais, por isso que a gente usa um cooler para esfriar um pouco, né? E as lâmpadas incandescentes, por exemplo, é que eu não tenho nenhuma aqui em mãos, mas não sei se vocês lembram, mas ele tem um filamento no meio. Aquilo é uma resistência, tá? Que vai transformar a energia elétrica em energia térmica que vai acender, que vai esquentar, né? Ficar em brasa e vai se acender, ok? Então a resistência é como se fosse um funil, tá? Watts, ela é a potência com que o meu produto vai trabalhar, que o meu eletrônico vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, a gente sempre chega a essa numeração quando eu
vou multiplicar o ampere pelo volts. Por exemplo, se eu tenho algo que tenha 1000 watts, se eu estou multiplicando, então quando eu vou fazer ao contrário, eu vou dividir, né? Se eu tenho algo que eu tenho 1000 watts de potência, significa dizer que ele tem 10 de ampere, né? E 100 volts, ok? Então é a mesma coisa também. Se eu pego um eletroeletrônico que tenha 110 volts 110 volts, né? E eu vou colocar 15 ampere, tá? 110 vezes 15, vou ter 1650 watts de potência. Então, só lembrando que eu vou para eu ter os meus watts, eu vou multiplicar volts pelos amperes, tá? E se eu for calcular os amperes, eu vou dividir os watts pelos volts e assim por diante, ok? Então, beleza. É isso aqui, tá? Entenderam tudinho? Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então vamos lá para um resuminho para ver se a gente entende um pouco melhor, tá? Porque é uma parada um pouco mais difícil, né? Meio chatinho. É melhor a gente ver na prática, isso aqui é bem bacana. Então é o seguinte, volts é a diferença, é a tensão, tá? Que é a diferença de potencial, ok? Então uma diferença de potencial vai gerar a minha tensão elétrica, tá bom? Os amperes significa a quantidade de elétron que está passando ali de um átomo para o outro, ok? A resistência é a dificuldade de um ampere passar, ok? Por isso de um ampere para passar, isso mesmo, comumente a gente chama de funil, né? Então, funil de elétrons é chamado de resistência, ok? A corrente contínua, que em inglês ela é marcada como DC, que é Direct Current, tá? E aqui no Brasil a gente chama de CC, ok? Então, a corrente contínua, os elétrons sempre têm a mesma direção, tá? E a corrente alternada, como o próprio nome diz, ele vai alternando os polos dessa corrente. Então, às vezes eu posso ter positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, tá? E essa variação aqui no Brasil é de 60 vezes por segundo, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que a corrente alternada, ela é marcada como AC, que é Alternate Current, ok? Beleza. A gente vai ver bastante isso na prática, em sala de aula, assim que acabar essa quarentena forçada, né? E vai ficar mais fácil para todos entenderem, tá bom? Assistam 1, 2, 3, 15, 18 vezes, até vocês terem uma noção um pouco melhor disso. Próxima aula a gente vai estudar um pouco sobre os potenciômetros. O que são os potenciômetros? Eles vão alternar a potência de alguma coisa. Nesse caso aqui eu gosto de trabalhar eles com motores, tá? Então ele vai diminuir ou aumentar a velocidade do meu motor. Alguns projetos eu preciso diminuir a velocidade. Por exemplo, se eu for montar uma roda gigante, a roda gigante ela não vai poder girar tão rápido. Quer ver? Deixa eu... Imagina você numa roda gigante que vai girar, por exemplo. Opa! Imagina. Vai jogar todo mundo lá, não? Então esse potenciômetro a gente usa para diminuir a velocidade desse motor, ok? Tem alguns outros métodos também que a gente usa para diminuir, como o uso de polias, de engrenagens, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!